Olá, eu sou o Davi e esse é o episódio 3 do nosso devocional diário Filhos do Amor, a verdade em carne e osso. No episódio de hoje, leremos o trecho de 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Hoje farei a leitura um pouco diferente. Dei o verso 8, o verso 10 e no final o verso 9. Diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E por fim o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Li dessa forma para mostrar que há uma relação entre o verso 8 e o verso 10. É como se eles dissessem basicamente a mesma coisa. Esse trecho está em continuidade com o trecho que lemos ontem, do verso 5 ao verso 7. E aqui João continua falando contra o grupo a quem ele está combatendo. E parece que esse grupo dizia que não tinha pecado. Era um grupo santo, perfeito, sem problemas morais, sem desobediências a Deus, porque havia alcançado um certo tipo de evolução e de iluminação que a maioria das pessoas não tinha. Então, a associação do verso 8 com o verso 10 está, quando ele diz do grupo, então se afirmamos que estamos sem pecados e se afirmamos que não temos cometido pecado. Depois ele diz, enganamos a nós mesmos, e aí no verso 10 fazemos de Deus um mentiroso. Depois ele diz, e a verdade não está em nós. E no verso 10, e a sua palavra não está em nós. Fazendo essa associação, a verdade que está em nós é a palavra de Deus. Não há como ter a palavra de Deus em nós se não reconhecemos primeiro que somos pecadores. É uma necessidade, uma postura humilde para ter a verdade em si. Por quê? A palavra de Deus é a revelação de Deus, é o que Ele disse. E isso não pode ser negado, não pode ser negligenciado. E o que a palavra de Deus nos comunica é que nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus também nos comunica é que Ele é perdoador. E aqui está o centro desse trecho, o verso 9. Que quando nós confessamos o nosso pecado, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e justo para nos purificar de toda injustiça. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós temos muita dificuldade de assumir que somos pecadores. Nós temos muita dificuldade de quebrar a imagem de perfeição que muitas vezes nós construímos. Vivemos numa sociedade da imagem, da performance, e o estilo de vida perfeito que as pessoas vão criando a partir da sua imaginação e de uma construção cultural vai se tornando uma exigência para nós. Na igreja não é diferente. Nós gostamos de criar imagens de perfeição, mas não há como ter a verdade dentro de si, a verdade de que somos pecadores, se nós não reconhecemos essa verdade em nós. O que significa dizer que Deus é perdoador se nós não temos pecados a serem perdoados? Eu quero te convidar a assumir uma postura de maior humildade hoje. Uma postura de reconhecimento da sua incapacidade, da sua impotência e da sua imperfeição. Isso não é um problema, isso é uma condição humana. E nós precisamos reconhecê-la para viver uma vida melhor, para viver uma vida mais honesta e mais autêntica. Porque quando nós a reconhecemos, nós podemos confessar os nossos pecados diante de Deus. E Ele prometeu, e essa é a sua palavra e essa é a sua verdade, de que Ele nos perdoa. Ele nos ama. Ele é fiel para nos tornar justos, nos fazer santos. Confesse seu pecado. Ao invés de
tentar construir imagens da sua perfeição e da sua primazia e da sua qualidade em relação às outras pessoas, seja de maneira inconsciente, seja de maneira clara, tente confessar mais os seus pecados, colocar o seu coração e os seus anseios pecaminosos diante de Deus. Isso faz parte de uma postura de vida mais humilde e que nos prepara para vivermos uma vida mais semelhante à vida de Deus, para sermos filhos do amor. Que Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã.